Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Paz do Senhor, queridos! Espero que vocês tenham acompanhado os vídeos. E se você não conhece essa canção, nós não vamos cantar porque eu não canto muito bem. Mas vamos ler essa canção. Olha só o que diz no Salmo 51, versículo 10. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Tá, olha só. A parte que diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, significa que o salmista, ele queria que Deus criasse nele alguma coisa. E o verbo criar vem justamente de algo que não é existente, algo que vai vir à existência. E esse salmista, ele justamente fala sobre essa questão do criar com o sentido lá em Gênesis 1:1. Se você já leu, você sabe, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto, então, é esse aí. E ele falou com esse mesmo sentido, significa que não havia existência terra e não existia nem céus. E Deus, ele trouxe a existência. O mesmo sentido desse criar, desse verbo criar, no Gênesis 1, o salmista trouxe para o Salmo 51. Então ele disse, Deus, eu não tenho um coração puro. O meu coração é impuro. Eu peco, eu sou pecador, eu não consigo fazer aquilo que o Senhor me pede, a tua vontade. Por isso que eu te peço, Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração reto que consiga fazer a tua vontade, um coração que possa fazer aquilo que o Senhor me diz sempre. Cria em mim, traz à existência esse coração. É isso que o salmista estava dizendo. E é interessante porque Davi, ele escreveu esse salmo, tá? E ele estava justamente escrevendo depois que o profeta Natan, né, foi falar a ele por conta de ele ter ficado com Batseba e tudo mais. Então ele estava realmente arrependido daquilo que ele tinha feito. E por isso ele começou a falar com Deus sobre aquilo. Se você ler o salmo todo, o 51, você vai entender o que eu estou falando. E o mais interessante é que ele continua o salmo dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, não repulses a tua presença de mim. Ou seja, o que é repulsar? Repulsão, que é aquela ideia de afastamento. Você não consegue chegar até onde você quer. Porque existe uma força, se você já estudou física, você sabe que existe uma força contrária que faz com que os objetos não se choquem, ok? Aqui também é cultura. Davi sabia que ele tinha pecado. Davi sabia que o que ele tinha feito diante de Deus era errado. Era um pecado muito grande. Davi sabia que o que ele fez com Batseba, Deus iria trazer as consequências disso. Porque Deus, ele não aceita quando nós pecamos. Mas mesmo que você peça perdão, você vai ter consequências. Tanto é que o filho dele acabou morrendo depois de tudo isso. Então, ao pedir, clamar a Deus para que o Espírito Santo dele não se afastasse, não fosse retirado de dentro dele, Davi estava dizendo, Deus, eu preciso do Senhor dentro de mim. Não me deixe nesse momento. Por favor, Pai. Eu pequei, eu sei e eu me arrependo. Eu me arrependo. Mas, por favor, Pai, não me deixe sozinho, não me abandone, não tire de dentro... Blanca. E ele estava dizendo justamente isso. Para que Deus não tirasse de dentro dele o Espírito Santo. Para que Deus não o abandonasse. Para que Deus não deixasse que esse pecado pudesse afastar ele de Deus. Claro que nós sabemos que o nosso pecado nos afasta de Deus a partir do momento até o momento em que nós não pedimos perdão a ele, tá? Então, ele continua dizendo, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele precisava dentro dele lembrar da salvação de Deus. Que Deus tem sobre a vida de Davi, né? Que Deus tinha dado a Davi. Davi, ele precisava se alegrar com isso, porque ele estava muito triste pelo fato dele ter pecado. Ele estava sentindo algo dentro dele, a culpa do pecado, que todo mundo quando peca entende e sente, mas ele sabia que ele tinha um Deus em que poderia confiar, ele sabia que tinha um Deus em que ele poderia clamar e que ouviria ele. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós pedimos a Deus de coração,
e nós nos rasgamos na presença de Deus, nós verdadeiramente nos arrependemos daquilo que nós fizemos. Quando nós olhamos para Deus e pedimos mais uma chance, e quando nós pedimos para que Deus nos traga um renovo dentro de nós, significa que nós ainda temos um temor dele dentro de nós. Significa que nós ainda temos respeito por Deus. E Deus, ele não vai rejeitar um coração quebrantado. É o que Davi diz no versículo 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Porque isso o Senhor não vai desprezar. Então Davi, ele sabia que Deus não iria desprezar esse clamor que ele estava fazendo, essa oração que ele estava fazendo. Em todo tempo, Davi deixa Deus lá em cima e deixa ele lá embaixo, porque ele sabe que sem o perdão de Deus, sem se arrepender, ele não vai conseguir chegar a Deus. Em Efésios 2:13, nos diz que Jesus, através do seu sangue, nos fez chegar até Deus. Isso é muito poderoso, porque uma pessoa como nós que erramos tanto, nós que pecamos tanto, tanto em mente como no coração, podemos chegar até Deus, cara. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque nós podemos chegar até Deus sendo pessoas tão pobres, sendo pessoas tão miseráveis, tão pecadoras, tão pequenas. Nós não podemos chegar até Deus. Nós não chegamos até Deus com o coração quebrantado e arrependido diante dele. Ele não vai nos desprezar. Ele não te despreza. Se você tem um coração quebrantado diante dele, se você se arrependeu verdadeiramente, ele não vai te desprezar, porque ele não é contra a palavra dele. Davi, ele buscou em Deus a salvação. Ele buscou em Deus a justificação. Ele buscou em Deus a purificação do pecado dele. E ele conseguiu através do coração quebrantado diante de Deus. Que nós possamos ser como Davi. Quando pecarmos, nos arrependermos e não praticar mais. Quando pecarmos, acertarmos e não praticar mais. Jesus disse à mulher adúltera: vá e não peques mais. É essa a ideia que nós devemos ter como igreja do Senhor. Nós podemos pecar, mas nós devemos nos arrepender. Nós devemos entender que tudo que nós temos diante de Deus é o arrependimento. E se nós nos lançarmos completamente diante dele, ele não vai nos desprezar, porque ele não despreza um coração contrito a ele. Ele não despreza um coração quebrantado a ele. Vamos nos arrepender mais. Vamos amar mais para se chegarmos a Deus. E que você peça para que Deus traga à existência dentro de você um coração puro, para que Deus renove o espírito inabalável dentro de você, o primeiro amor. Paz, Deus abençoe a sua vida, queridos. Desculpa pelo vídeo muito grande. Beijo, se inscreve e deixa o like.